Olá, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série sobre polinômios para alunos do ensino médio. E nesse vídeo nós vamos falar de um teorema muito importante com muitas aplicações na teoria polinomial, que é o teorema do resto. Muito bem, o teorema do resto me diz o seguinte, que o resto da divisão de um polinômio p de x por um binômio da forma x menos a é igual a p de a. O que está dizendo isso aqui? Olha só, depois a gente vai ver isso com exemplo, você vai entender melhor. Mas se eu dividir o polinômio p de x por um binômio da forma x menos a, eu vou obter um quociente e um resto que eu chamei ali de k. Pela aplicação, definição de divisão de polinômios, eu sei que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Mas aí você pode estar se perguntando, por que eu chamei esse resto de k e não chamei, por exemplo, de r de x? Por esse motivo, olha só. O resto é uma constante, porque o grau do divisor é 1 e o grau do resto precisa ser menor que o grau do divisor. Se aqui o grau é 1, o grau do resto precisa ser 0, menor que 1, certo? Então eu chamei de constante, uma constante k, porque é um número, é um termo independente. O que eu quero provar? Eu quero provar que P de A é igual a esse resto que eu chamei de K aqui. Então vamos calcular P de A. Calcular P de A é colocar no lugar de X o valor A. Se no final das contas eu obtiver que P de A é igual a K, está provado aí, está demonstrado o teorema do resto. Muito simples, olha só. Então P de A é igual a Q de A, no lugar de X estou colocando A. Vezes A menos A mais K. Olha que interessante. Aqui eu tenho 0, porque A menos A dá 0. Não é isso? E Q de A vezes 0, bom, qualquer número vezes 0 é 0. Portanto, P de A é igual a K, como queríamos provar. Então está aí demonstrado o teorema do resto, que me diz que o resto da divisão de um polinômio P de x por um binômio da forma x menos a é igual a P de A. Exemplos, por favor. Calcule o resto da divisão de P de x, que é esse polinômio aí, 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 1, por x menos 2. Como que a gente usa o teorema do resto? Da seguinte maneira. Pelo teorema do resto, o resto da divisão desse polinômio por x menos 2 é calculado como P de 2. O x menos 2 aqui seria o x menos a, então o a é 2. Então eu calculo P de 2 e assim eu vou obter o resto. Fácil demais, né? Nem precisa efetuar a divisão. Então, substituindo o x por 2, eu tenho 4 vezes 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 mais 1. Efetuando esses cálculos, aqui eu tenho 8 vezes 4 dá 32, menos 4, menos 8, 2 mais 1 dá 3. Finalizando, P de 2 é igual a 27, de acordo com o teorema do resto, o resto da divisão desse polinômio por x menos 2 é igual a 27. Então tá aí, né? Você repara que esse teorema do resto ele facilita aí muito a sua vida, porque para obter o resto da divisão de um polinômio por um polinômio da forma x menos a, polinômio do primeiro grau, você não precisa efetuar a divisão. É só você usar o teorema do resto. Simples, não é mesmo? Mais um exemplo. Calcule o resto da divisão de P de x, que é um polinômio do terceiro grau, x ao cubo mais 2, por x mais 4. Mas aí você pode falar assim, bom, mas o teorema do resto me falava sempre x menos a. Aqui eu tenho x mais a, no caso o a está representado por 4. Mas olha só, x mais 4 é como se fosse x menos menos 4. Não é verdade? Então, quem é o a nesse caso? O a é menos 4. Então, para obter o resto da divisão de P de x por x mais 4, eu vou calcular P de menos 4. Vamos lá? No lugar de x, vamos colocar menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao cubo mais 2. Então, menos 4 ao cubo dá menos 64 e menos 64 mais 2 é igual a menos 62. Isso nos leva a concluir que o resto da divisão de x ao cubo mais 2 por x mais 4 é menos 62. Legal, né? Mais um exemplo.
calcule m de modo que a divisão do polinômio p de x igual a 3x² mais mx menos 2 pelo binômio x menos 3 tenha resto igual a 5. Como que a gente pode usar o teorema do resto aqui? Ele me diz que o resto da divisão desse polinômio por x menos 3 é p de 3. E o exercício me diz que esse resto tem que ser igual a 5. Então, p de 3 é igual a 5. Vamos calcular p de 3 e igualar a 5. No lugar de x, vamos colocar 3. Então, eu vou ter 3 vezes 3 ao quadrado, mais m vezes 3, menos 2. Isso tem que ser igual a 5, de acordo com o enunciado aqui. Portanto, isso aqui dá 9 vezes 3, 27. m vezes 3 é 3m. Menos 2 é igual a 5. Repare que eu tenho uma equação onde, ao resolvê-la, irei obter o valor de m. Simplificando aqui, eu tenho 5 mais 2 menos 27, passando para o segundo membro, menos 2 e o 27. Menos 3m é igual a menos 20, então m é igual a menos 20 terços. Está aí mais um exemplo da aplicação do teorema do resto. E um outro exemplo, esse aqui um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, mas tranquilo também de resolver, basta usar o teorema do resto. As divisões do polinômio p de x igual a 3x² mais ax mais 8 por x mais 2 e por x menos 3 possuem restos iguais. Então, se eu dividir esse polinômio por x mais 2, eu vou obter um resto. Se eu dividir esse polinômio por x menos 3, eu terei um outro resto. Só que esses restos são iguais, de acordo com o que o exercício está me dizendo. Então, o objetivo é determine o valor de A, admitindo que os restos são iguais. Muito bem, olha só. Para obter o resto da divisão por x mais 2, é só calcular p de menos 2. Lembra que x mais 2 é a mesma coisa que x menos 2. Calculando p de menos 2, no lugar de x colocando menos 2, eu tenho 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais a vezes menos 2 mais 8. E aí eu obtenho essa seguinte expressão. Aqui dá 4 vezes 3, 12. A vezes menos 2, menos 2a, mais 8, beleza. Então, p de menos 2 é igual a 20 menos 2a. Já obtive o resto da divisão por x mais 2. Agora, eu preciso obter o resto da divisão por x menos 3. Pelo teorema do resto, é só calcular p de 3. No lugar de x, vamos colocar 3, então. Então, vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, mais a vezes 3, mais 8. Calculando isso aqui, eu tenho 9 vezes 3, 27, mais 3a mais 8. 27 mais 8 dá 35, então, p de 3 é 35 mais 3a. Então, está aqui o primeiro resto, 20 menos 2a, o segundo resto, 35 mais 3a. De acordo com o exercício, esses restos precisam ser iguais. Então, 20 menos 2a é igual a 35 mais 3a. Assim, eu vou obter, resolvendo essa equação, o valor de a. Passando mais 3a para cá, eu vou obter menos 3a, então vai ficar menos 2a, menos 3a, que dá menos 5a. E 35 menos 20 é igual a 15. Portanto, finalizando, a é igual a menos 3. Tranquilo, não é? Olha só, o teorema do resto é muito útil na teoria polinomial. E uma vez que esse vídeo está aí disponível na internet para você, se você perdeu qualquer detalhe da explicação, vale a pena voltar e assistir aos exemplos que foram apresentados, para que assim você se sinta bem seguro em relação a esse assunto e possa prosseguir nos seus estudos. Ok? Continue firme e se esforçando. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal de vídeos e assim receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo. Você pode me encontrar lá. E aqui embaixo o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um abração para você, bom estudo e até a próxima videoaula.